Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito dar continuidade aos estudos das nossas lições maravilhosas, promessas por cumprir, que estamos ansiosos pelo cumprimento delas. Lição 6, 1000 anos de desolação, parte 2. E vamos estudar hoje o segundo tópico, que tem o título para nós de Julgando as Nações e Anjos. O que os santos farão durante os 1000 anos? Portanto, profeticamente, Apocalipse capítulo 20, verso 4 diz: E vi tronos, e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui já traz uma das explicações. Vão reinar e viver com Cristo durante 1000 anos. Aqueles foram fiéis, verdadeiros aos seus preceitos, eles vão reinar com eles 1000 anos. Ainda Apocalipse 3, versículo 21, diz assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Então é a promessa de estar no céu, junto com o Pai, ali no trono. E ainda o apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2 e 3, diz assim: Não sabeis vós, que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois, porventura, indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então tem aqui a pergunta, o apóstolo Paulo dando informação através de pergunta, afirmando algumas questões, e no entanto, esses 1000 anos vamos estar julgando, infelizmente um trabalho tem que ser feito, que é julgar os ímpios, que é julgar também os anjos maus. Então esse vai ser o trabalho que vai ser realizado nesse período lá na Nova Terra. Vamos ver aqui o texto da Pena Inspirada, primeiro escrito, páginas 52 e 53, diz assim a Pena Inspirada: Depois que os santos receberem a imortalidade e forem arrebatados juntamente com Jesus, depois de receberem harpas, vestes e coroas e entrarem na cidade, Jesus e os santos tomarão assento em juízo, abrirão os livros, o da vida e da morte. O da vida contém as boas obras dos santos. Por outro lado, o livro da morte contém as más ações dos ímpios. Esses livros são comparados com o livro de estatutos, a Bíblia, que servem de base para o julgamento dos humanos. Os santos, em sincronia com Jesus, julgam os ímpios mortos. Veja isso, disse o anjo: os santos, em plena harmonia com Jesus, sentam-se em juízo e atribuem punições aos ímpios de acordo com as obras que praticaram no corpo, e estabelecem o que cada um deve receber na execução do julgamento. Vi que tudo isso foi resultado do trabalho conjunto dos justos com Jesus durante os 1000 anos na Cidade Santa, antes de retornarem à Terra. Isso seria antes da terceira volta de Cristo. Primeira volta, morreu, sacrificou por nós. Segunda volta, buscou os santos, todos. E agora, antes desse retorno, seria terceiro retorno a essa terra. Pergunta B. Ao fim dessa obra, o que ocorre com a capital celeste, a Nova Jerusalém? Apocalipse 21, versículo 2 e 10 diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E ainda Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo, capítulo 4, versículo 26, diz: Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todas nós. Então aqui, ao fim dessa obra, o que ocorre então com essa capital? Ela desce, ela vem do céu, juntamente com os anjos, com Deus, Jesus, com Jesus, e vem com os santos. Essa cidade desce então aqui para essa terra. Diz a Pena Inspirada para esclarecimento, primeiro escrito, página 52. No final dos 1000 anos, Jesus, os anjos e todos os santos deixam a cidade santa
enquanto descem à terra, Cristo ressuscita os ímpios. Assim, os mesmos homens que o traspassaram, logo que ressurgirem, o verão de longe em toda a sua glória, acompanhado pelos anjos justos, e se lamentarão por causa deles. Aqui temos uns infelizes, esses fulanos, esses homens, né, que tiveram envolvido na morte de Cristo, vão morrer pela terceira vez, porque morreram a primeira de morte natural. São ressuscitados à voz de Deus antes da volta de Jesus. E agora ressuscita novamente para que seja julgado, e para receber a sua condenação. Julgados já foram, né? Para receber a sua condenação pela terceira vez, esses morrem, que são esses que estiveram envolvidos na morte de Cristo. Continuando a leitura, Grande Conflito, página 662, diz assim: Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, de onde subiu após a sua ressurreição e de onde os anjos repetiram a promessa do seu retorno, diz o profeta: O Senhor meu Deus virá e todos os santos com ele. Naquele dia estarão de pé sobre seus pés. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, de que está de frente de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, e haverá um vale muito grande. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor e um só será seu nome. Essa é essa profecia de profeta Zacarias, capítulo 14, 5, 4 e 9. Quando a nova Jerusalém, em deslumbrante esplendor, desce do céu, repousa sobre o que Deus purificou e preparou para recebê-la. E Cristo com o seu povo e os anjos entra na santa cidade. Vamos lembrar que na segunda volta de Jesus, ele não toca a terra, ele fica pairado no ar e chama os santos, onde os anjos levam todos os santos, desde Abel até o último convertido, dos 144 mil, até o último. Todos vão ser arrebatados a encontrar com Jesus nos ares e vão para o céu. Dessa vez ele desce com a santa cidade, com a nova Jerusalém celeste, toca o Monte das Oliveiras, ele se fende na planície enorme ao meio, e ali pousa a cidade de Jerusalém. Uma coisa abismal. A mente humana, penso que o próprio profeta, quando viu em visão, acho que ele viu aquilo, achou assim uma coisa estrondosa. Deve ser maravilhoso, deve ser lindo, exuberante. Pena que é num cenário tão catastrófico, a cidade nessa altura, o mundo nessa altura vai estar um caos completo, porque os ímpios, quando ressuscitam, não ressuscitam sãos, curados, ressuscitam no estado em que morreram. Pessoas dilaceradas, que morreu na guerra, que eles morreram no campo do jeito que está, simplesmente ressuscitam só para receber a condenação. E o mundo vai estar assim muito caótico, muito feio, né? Mas temos que pensar nas coisas boas. E o lado bom é que são passos para uma nova terra, passos para a purificação da terra. Que possamos realmente refletir nesses eventos, para que possamos nos preparar, porque, como vimos na lição passada, o nosso caráter vai ser algo importante para a salvação. E o caráter não se faz de uma noite por dia. O caráter é os hábitos que você tem, que viram costumes, que acabam fazendo parte do seu caráter. Então, que os costumes, que está invertido, né? Os costumes que viram hábitos e que depois formam o caráter. E esse costume tem que ser costumes sãos, costumes saudáveis, costumes cristãos, costumes voltados, que as coisas sagradas possam estar sendo o meio de informação para isso. Se nós moldarmos o nosso caráter o mais próximo possível de Cristo, nós alcançarmos, pela graça dele, ele completa o restante. E aí vamos então ser salvos. Então, que Deus possa colocar em nosso coração um grande desejo da salvação. Possamos esquecer as coisas desse mundo, olhar para o alto, onde Cristo vive, e nos preparar para esse grande evento. Que Deus nos dê sua graça e abençoe para isso. Amém.